Olá, meus irmãos. Essa é a terceira tentativa para gravar uma live. Vou tentar ver se eu consigo gravar dessa vez aqui. Por que existe fofoca? O que é fofocar? Fofocar é falar da vida alheia, sendo que a outra pessoa não permitiu que você falasse, não deu permissão, mesmo sendo verdade. Ou comentar, fazer afirmações baseado em boatos, falando da vida de alguém. Acontece alguns motivos por que existe a fofoca. A fofoca acontece porque existem pessoas com a predisposição para falar mal da vida do outro. Existem pessoas que têm um problema muito sério quando sabem de um boato. Segundo, por que existe fofoca? Porque existem também pessoas que dão muito motivo. Ninguém é perfeito. Mas existem pessoas que dão muito motivo para que os outros falem. Até quem não gosta de falar fica incomodado querendo falar alguma coisa. Certo? E por outro lado, aquele que teve seu nome na boca das pessoas, quando sabe que tem alguém fazendo algum mal contra si, não tenta resolver isso de forma bíblica, coerente ou com sabedoria e acaba gravando. Uma boa parte das fofocas, quem promove, quem provoca, quem cria situações que agravam mais ainda são as pessoas ofendidas. Existem aqueles que, sem escrúpulo, que falam mal da vida alheia e não está nem aí. Por outro lado, tem a pessoa que ouve alguém falar do seu nome, que peca contra sua vida e ela não tenta resolver isso pelos caminhos corretos. A Bíblia Sagrada nos diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ele e você sozinho e repreende-o. Como é que nós agimos quando sabemos que alguém falou algo grave a respeito da nossa vida? Hoje, com essa questão do Facebook, do WhatsApp, do YouTube, do Instagram e outros meios sociais da internet, nós vamos para as redes também fazer o mesmo. Delatar este hábito da pessoa que pecou contra nós. Afinal de contas, eu não estou agindo do mesmo nível. Eu desci o nível quando eu fiz tal. Quando eu fiz isso, quando eu faço isso, estou descendo o nível. Até porque isso pode significar tornar mal por mal, que contradiz a Bíblia. Então a Bíblia diz: se quando o irmão pecar contra mim, é claro, isso é algo que me chateia, algo que me deixa triste, algo que é pecaminoso, eu vou lá e repreendo a pessoa entre mim e ela. Não está dizendo ali para você, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Mateus 18, verso 15. Não está falando para você ir até a pessoa que falou mal contra você, ou que ofendeu você e pedir perdão. Está falando para você confrontar a pessoa, conversar com a pessoa a respeito do que ela fez contra você, e se ela te ouvir, ganhaste. Não tem garantia que a pessoa vai te ouvir. Não tem garantia que a pessoa vai te ouvir, mas é uma possibilidade. Então o que nós precisamos fazer? Fazer o que a Bíblia recomenda. Vai lá, repreende essa pessoa, porque está te caluniando, está falando coisas graves contra a sua vida. Se essa pessoa te ouvir, ganhaste a pessoa. Se a pessoa que você tentou conversar com ela, sendo ela errada, ela não te ouvir, leva uma ou duas vezes, leva testemunhas. Se ela não ouvir as testemunhas, logo estamos falando de algo muito forte. Devemos levar o caso até a igreja. É claro que a liderança que sabe aconselhar vai tratar do assunto. Se essa pessoa então não ouvir a igreja ou o líder daquela igreja, ela vai ser considerada como alguém que não faz parte daquele grupo. Por isso entendemos que não é qualquer caso que a gente vai estar fazendo isso. Até porque precisamos viver perdoando um ao outro como a Bíblia nos orienta.
Mas isso não significa que eu não tenha que conversar com as pessoas, levar essa situação até as pessoas. Então, amados, muitas vezes a fofoca acontece porque alguém, é claro, sempre, a não ser que se refere à calúnia, quando se fala de algo concreto, geralmente teve um pivô, teve o início, teve alguém que provocou. E provocando, essa situação fica mais difícil. Mas provocando ou não, como ninguém é perfeito, alguém começou a falar de você, não tente fazer o mesmo, porque assim você estará descendo o nível da pessoa. Vai lá, conversa, você e aquela pessoa, se precisar, leve testemunha. Sabe qual é o nosso maior problema? É que na hora de resolver nossas questões, a gente não se lembra de resolver de acordo com a orientação de Deus. Às vezes até ficamos orando pedindo a Deus, me orienta, Senhor, como fazer naquilo que o Senhor já está cansado de tanto falar. Como e quando fazer? Lembre-se, na maioria das vezes, a fofoca ela cresce por causa do ofendido e não do linguarudo. Porque ela começa na vida do ofendido, ela não começa na vida de quem ofende. É claro que a pessoa que deu lugar não é ela mesma que sai falando. Alguém é que pega a sua história e sai promovendo, provocando, publicando isso. Mas se não tivesse a provocação, também a fofoca não aconteceria. Aí seria uma calúnia. Mas nós estamos falando de situações pré-existentes, daquilo que teve início em alguém e outra pessoa sai comentando. E quando nós ouvimos alguém falar de nós, se agimos de forma correta, nós podemos acalmar o furor. O que acontece é que na maioria das vezes, se você ouvir alguém falar de você no Facebook, o que é que você faz? Vá lá se defender no Facebook, você só vai jogar gasolina no fogo. A pessoa não quer sair como é errada. Se você ouvir alguém falar no WhatsApp, o que você faz? Manda mensagem de volta ou propaga isso para o máximo de pessoas possível, fazendo o mesmo que a pessoa fez com você. E isso resolve o problema? Não resolve. Então, a fofoca tem o início, alguém provocou, ninguém é perfeito. Uma hora a gente fala, uma hora a gente se comporta, uma hora a gente anda, viaja de forma não apropriada. E alguém pega essas coisas, que na maioria das vezes são verdade, e sai comentando. Mas ao saber que alguém falou de algo de você, se for calúnia ou não, como é que nós temos que agir? Conversar com o nosso semelhante. Abrir os olhos dessa pessoa com calma, para que ela entenda que ela está errada, ela sim vai se arrepender. E a Bíblia diz, se ela te ouvir, ganhaste. Porque nesse caso está havendo uma ruptura de relacionamento, essa pessoa está se perdendo em seus pecados. Então, talvez a gente não consiga acabar com a fofoca, mas a gente pode melhorar. Para concluir, a fofoca existe porque existe pessoas com predisposição para falar da vida alheia. Por outro lado, tem pessoas também com predisposição para provocar os outros. E por que ela continua? Porque o ofendido, muitas vezes, não tenta resolver de forma apropriada e acaba agravando mais. Precisamos cada dia pedir a Deus sabedoria para resolver as questões, sendo na família, fora da família, na empresa, na igreja, em qualquer lugar. A gente precisa se relacionar, nós precisamos nos relacionar bem um com o outro. Mesmo quando parece impossível, precisamos aplicar a palavra de Deus, que ela tem muito poder para interferir no coração humano. Fogo contra fogo não resolve. Resolver pedradas que recebeu com outra pedra também não resolve. Caluniar alguém que te caluniou também não resolve, só vai piorar. Então tente fazer o que a Bíblia diz para fazer, porque a probabilidade de resolver o problema é bem maior do que quando nós agimos arma com arma
descendo o mesmo nível da pessoa, aí, como diz o ditado, estaremos fazendo parte da farinha do mesmo saco. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Peçamos sabedoria a Deus. E, por outro lado, você que gosta muito de comentar da vida dos outros, tome muito cuidado com isso, isso é um pecado grave. Também, do outro lado, quem dá motivos para que seu nome ou o nome de outra pessoa sejam por aí delatado, divulgado, denunciado de forma incoerente, você que promove a conversação, está errado também. Tanto quem conversa e quem provoca. Não tente resolver as coisas do seu jeito. Do nosso jeito só piora. Mas se a palavra de Deus tem poder e ela tem poder, haja de acordo com a palavra de Deus. Vai até teu irmão e converse ainda hoje.